Olá, nos últimos anos temos assistido a muitas cenas de violência e agressões a professores e alunos dentro das escolas. Um dos casos mais recentes e chocantes foi o massacre dentro da escola Raul Brasil, no município de Suzano, na Grande São Paulo, em que 10 pessoas foram mortas, incluindo os 2 assassinos. E o que fazer diante de tragédias como esta? Bom, para debater a questão, eu recebo hoje no programa o vereador Ota, do PSB, que é autor da lei que institui a assistência psicológica nas escolas municipais. Também a coordenadora do NAAPA, o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, a Márcia Andréa Bonifácio da Costa Oliveira, e a coordenadora do Núcleo Especializado da Infância e da Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Ana Carolina Schwan. Eu queria começar o programa fazendo a seguinte pergunta para vocês. Qual que é a simbologia da escola em casos de massacre como esse que a gente acompanhou na escola Raul Brasil? Eu penso que a escola, ela ocupa um papel importante na sociedade, não é? E toda vez que a gente tem uma situação, seja ela uma situação de violência, uma situação difícil que acontece dentro do espaço escolar, a gente é convidado a fazer uma reflexão a respeito daquilo que acontece com a sociedade, na sociedade como um todo, uma vez que a escola não é um ente que está isolado dessa sociedade, não é? Ela, na maior parte das vezes, ela reflete situações que estão presentes no dia a dia das crianças, dos professores, das famílias que pertencem, que constituem essa comunidade escolar. Quer dizer, esse caso que a gente acompanhou na escola em Suzano é apenas o ápice de uma violência que acontece todos os dias em inúmeras escolas do país, né? E uma violência que não começa na escola, aí acho que está a grande questão, né, vereador? Na verdade, a violência já começa desde a casa deles, porque a gente não ouve muitas crianças, estudantes, que é estuprado pelo pai, né? A mãe viciada, que é o caso desse acontecimento de Suzano, né? Que a mãe era drogada, que não cuidou do filho. Então esse filho realmente cresceu com muita mágoa dela, né? E também, ele também sofreu muito bullying nas escolas, né? Porque o vô dele falava das pintas que ele tinha, né? Da espinha que ele tinha. Então, isso aí foi criando dele um ódio muito grande. Até que ele colocou na cabeça dele que um dia ia vingar. Então, a gente vê que a escola não é violenta. Tá? Quem é violento é o aluno que está ali, né, perdido. Por isso que eu fiz essa lei de 15.960, atendimento psicológico nas escolas, para poder salvar esse jovem. Eu tenho um documento que eu um dia fui fazer palestra numa escola em Guarulhos. E justamente a diretora chegou para mim e falou assim, olha, aquela criancinha ali, ó, é o mais violento que tem. Eu olhei para ele e falei assim, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele, tudo. E justamente aquele dia era aniversário dele. O que veio na minha mente? Comprar um bolo. Vou comprar um bolo para essa criança. Chamei os alunos, fiz a palestra para as crianças e chamei ele como representante dos amiguinhos. Pedi para ele, para as crianças cantar parabéns. Aquele dia, essa criança foi a maior alegria da vida dele, porque ele falou, nunca na minha vida fizeram aniversário para mim. E você hoje está me dando essa alegria para mim. Veja bem, uma criança que mora junto com a mãe, uma barraquinha pequena, realmente só recebia carinho da mãe. E hoje essa criança é voluntário do Instituto Ibis-Alto. Você vê que um ato de carinho, um ato de amor que você dá para uma pessoa, você vê que você consegue recuperar. Então, eu acho que agora, daqui para frente, com o nosso
secretário da Educação, João Cury, ele vai implantar essa lei de atendimento psicológico nas escolas. Então, eu estou vendo que tudo isso aí a gente está começando a recuperar o nosso trabalho. Eu vou querer que a Márcia explique um pouquinho para a gente o que é o NAPA daqui a pouquinho, mas o vereador tocou num ponto importante, que é essa questão do bullying, né? Doutora Ana, será que a gente ainda não dá a devida importância para essa questão, como a gente deveria dar? Não. Quantas vezes a gente escuta falando assim, principalmente de pessoas mais velhas, na minha época não tinha esse negócio de bullying. É frescura. É uma frescura. Hoje a gente percebe através de pesquisas, a gente consegue identificar que o aumento do suicídio e da depressão na juventude, ela aumentou absurdamente. Existem diversos fatores que contribuem. E um desses fatores é o bullying. Porque a violência que se pratica hoje é diferente da violência que se praticava há alguns anos atrás. Porque hoje existem diversas formas de prática dessa violência. Não é só aquela violência física, aquela violência verbal, pode ser uma violência sexual, uma violência realizada. E os meios de prática também aumentaram. Com o uso da internet, a questão do cyberbullying, qualquer prática de bullying ganha uma repercussão, muitas vezes mundial. Então, os efeitos são, as formas, as práticas, as formas de se praticar um bullying hoje são maiores. E as questões também familiares, de educação. Hoje tudo nós temos uma repercussão muito maior com o uso da internet, né, dos meios de comunicação, das redes sociais. Então eu acredito que por essa razão a questão do bullying hoje, ela é muito mais violenta, ela atinge de uma forma muito mais drástica e nós acabamos não dando a devida atenção por entender, a gente não consegue enxergar a violência e as questões de saúde mental como questões de saúde. A gente, na nossa cultura, a saúde é física, né? Quando eu tenho uma doença do coração, eu tenho uma fragilidade física, uma deficiência, né? Agora a gente não consegue enxergar as questões, há uma dificuldade muito grande em colocar as questões de saúde mental como questões de saúde. E doenças relacionadas à saúde mental podem matar muito mais do que doenças relacionadas à saúde física, né? Questões que a gente muitas vezes, infelizmente, só acaba percebendo quando acontecem situações como essa que a gente acompanhou na escola Raul Brasil. Exato, quando chega no extremo. E você perguntou no início a importância da escola, né, em situações como essa. A escola é aquele ambiente público de convivência social de maior importância na vida de qualquer cidadão. Porque é o primeiro local onde você conhece outro que não seja da sua família. Você tem aquela noção de autoridade externa que não seja seu pai ou sua mãe. Você começa a aprender, além do relacionamento, as ciências, né? Então, é um espaço de muita importância na vida de qualquer pessoa. E justamente por isso, é um espaço que você, fora a sua convivência com a família, aquela pessoa que frequenta a escola, tirando o contexto familiar, é o ambiente que ela mais frequenta. Então, é um ambiente muito fácil de identificação de violência. Então, se ali naquele primeiro momento, aquela equipe conseguir já identificar algo diferente, que aquela criança ou aquele adolescente são vítimas de violência, como o vereador falou, no ambiente familiar, ou até mesmo naquela escola está sofrendo algum tipo de bullying, a escola já pode fazer essa identificação. Muita gente também acredita que a responsabilidade é só da escola, né? Não, a gente trabalha em rede. Vários equipamentos são responsáveis pelo atendimento de proteção integral àquela criança, àquele adolescente. Então, a escola, ela tem essa facilidade de identificação por estar no cotidiano daquela criança, daquele adolescente. É um equipamento que a maioria das crianças e adolescentes frequentam, tem aquela relação de confiança com as professoras, com a equipe pedagógica. Então, eles conseguem captar com mais facilidade que uma violência pode estar acontecendo, para que possa fazer a identificação daquele fato e o encaminhamento para aqueles equipamentos adequados para o caso de cada criança e adolescente. Porque quando a gente envolve criança e adolescente, nunca vai ser um equipamento só
que vai conseguir solucionar aquele problema. São vários, é o que a gente costuma chamar de rede de atendimento. Então, a escola integra junto com outros essa rede, né? Tá certo. E, Márcia, como que o NAAPA trabalha, todo esse núcleo, né, de apoio e acompanhamento para a aprendizagem, trabalha com toda essa questão que a gente está debatendo? O NAAPA, ele teve a sua origem, de fato, a partir da lei do vereador Ota. Então, 6 meses depois da publicação da lei, que foi de janeiro de 2014, a secretaria lançou um grupo de trabalho, que na época era coordenado pela professora Adriana Watanabe, e nós fomos discutir com os conselhos regionais de psicologia, de fonoaudiologia, de assistência social, como nós poderíamos inserir um serviço de psicologia dentro do contexto escolar. E nós fizemos a opção de adotar o desenvolvimento da estratégia da psicologia escolar. Então, o que a psicologia escolar propõe? Ela propõe que o atendimento ele seja feito não só ao estudante, mas é um olhar voltado para toda a comunidade escolar. Então, por meio da intervenção do psicólogo escolar, você tem possibilidades de apoio ao professor, ao inspetor de alunos, ao coordenador pedagógico, ao diretor da unidade escolar, à família, porque nós entendemos que todas essas situações elas são multifatoriais. Não é? Nenhuma criança apresenta um comportamento agressivo, um comportamento disfuncional que tem como ponto de partida uma única situação. Então, o objetivo do trabalho da equipe do NAAPA é que quando a unidade escolar identifica uma determinada situação, então pensando do ponto de vista bem prático, vamos imaginar que a escola diga para a gente assim: olha, o Gustavo começou a bater em todo mundo, o Gustavo não tinha esse comportamento e agora o Gustavo bate, ele está jogando carteira, ele está chutando os coleguinhas na hora do intervalo. E a escola nos manda este relato, então sempre o que leva a equipe do NAAPA para a unidade escolar é uma situação que tem nome, é sempre uma criança, não é? E aí, quando nós vamos para a unidade escolar, a gente vai buscar ampliar o olhar para acerca do comportamento que o Gustavo está apresentando. Então, a gente vai investigar a vida escolar do Gustavo. O Gustavo sempre teve um comportamento assim na escola, quando isso começou a acontecer, e a gente vai desvelando a história que circula a vida desta criança, não é? Quem que aciona vocês, Márcia, só para eu entender? O NAAPA, a priori, quem nos aciona é a equipe pedagógica da escola. Normalmente quem faz isso é o coordenador pedagógico ou o diretor da unidade escolar. Mas o NAAPA, como um serviço público, como um serviço da Secretaria Municipal de Educação, ele está à disposição do munícipe da cidade. Então, nem sempre, a gente estava aqui falando um pouco da questão da violência na escola. A violência ela tem diferentes dimensões. Ela tem a violência da escola, ela tem a violência que acontece na escola e ela tem uma violência que também é praticada contra a escola. Então você pode ter a mãe do Gustavo que entenda que em alguma dimensão o seu filho esteja tendo um direito dele violado dentro do próprio espaço da escola. E essa mãe, como munícipe, ela tem total liberdade e autonomia de buscar a ajuda do núcleo que vai fazer esse mesmo caminho. Então, a gente vai construir junto com a escola possibilidades, primeiro de compreensão do comportamento que essa criança apresenta, porque a gente entende que não é um comportamento isolado. No ano de 2018, só para vocês terem ideias em termos numéricos, nós recebemos solicitação envolvendo em torno de 2.500 crianças, estas que chegaram apenas no ano de 2018. Nós tínhamos mais ou menos um grupo de 1.000 crianças que nós já acompanhávamos no ano de 2017 e entre as maiores queixas que nós recebemos está no campo da agressividade. Então, a gente chama do campo da saúde mental,
que são as dificuldades nas relações sociais, que são crianças que têm comportamentos em que elas mostram dificuldade de adesão à regra, crianças que têm muita dificuldade de lidar com frustração. E nós não conseguimos, até agora, nesse processo de trabalho, identificar crianças que tenham como causa destes comportamentos situações patológicas isoladas. Não é? O que a gente identifica é que são crianças que vivem num contexto familiar, social, cultural, e que oferece poucas possibilidades dessa criança se relacionar com o mundo que a escola representa de uma maneira mais saudável. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui com o nosso bate-papo. Nós voltamos já.